Bom dia, sou o professor Jair Campos, continuando o nosso trabalho de preparação para o Enem 2016. Vamos falar de função, em particular de sequências numéricas. Para isso, vamos utilizar a questão 159, prova amarela do Enem 2015. Inicialmente, vamos recordar dois conceitos: o conceito de progressão aritmética e o conceito de progressão geométrica. O que é uma progressão aritmética? Uma sucessão de números em que a diferença entre um termo e o termo anterior é sempre a mesma ou constante. No exemplo, a diferença 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 8 menos 6 dá 2. Então, o termo AN menos o termo anterior, AN menos 1, é a razão. No caso aqui, 2. Em toda progressão aritmética, um termo qualquer, chamamos de AN, é sempre dado pelo primeiro termo mais a quantidade de termos n menos 1 vezes a razão. Por exemplo, o quarto termo vai ser o primeiro 2. Como é quarto termo, 4 menos 1, 3. Razão é 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, essa expressão lhe permite calcular qualquer que seja o termo de uma progressão aritmética finita. Progressão geométrica, uma sucessão também de números, em que a divisão de um termo pelo termo anterior é sempre o mesmo, é sempre constante. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. Então, a n dividido por a n menos 1 dá a razão. E neste caso aqui é 2. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 é a expressão que lhe permite calcular um termo qualquer de uma progressão geométrica. Por exemplo, o quarto termo. No quarto termo, n é igual a 3, o A4. Nós sabemos aqui a priori que ele é 16. Então vai ser o primeiro termo que é 2. Razão é 2. 16 por 8 dá 2, 8 por 4 dá 2. Elevado a n menos 1. Como é quarto termo, n é igual a 4, 4 menos 1, 3. 2 elevado à terceira, 8. O A1 é 2, 8 vezes 2, então o quarto termo vale 16. Essa expressão lhe permite calcular qualquer que seja o termo de uma progressão geométrica. Então vamos à questão 159. O acréscimo de tecnologia no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir o custo e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estime que esse aumento percentual se repita nos anos seguintes ou próximos, garantindo um acréscimo anual de 50%. Considere P a quantidade de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas? P em função de T, para T maior ou igual a 1. Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. No primeiro ano, conforme anunciado, foram produzidas 8.000 unidades. Primeiro ano, T igual a 1. Então, P de 1 é 8.000. No segundo ano, com a aquisição das máquinas, a produção aumentou em 50%. Em relação ao ano anterior. Se no ano anterior produziu 8.000, houve um acréscimo de 50%, houve um acréscimo de quê? De 4.000 unidades. Então, no segundo ano, T igual a 2, produziu 12.000 unidades. Considerando que essa estimativa, essa lógica se mantém nos anos seguintes, então no terceiro ano vai produzir o quê? A produção do ano anterior, que é 12.000, mais a metade, e garantido uma produção, um aumento de 50%, 12 mais 6, 18. Nessas condições, nós temos a sequência numérica. No primeiro ano, 8. No segundo ano, 12. No terceiro ano, 18. E nós desejamos saber, no ano T qualquer, qual o número de unidades produzidas. Nós observamos que essa sequência é uma progressão geométrica, pois a razão entre um termo e o termo anterior é sempre a mesma. 12 dividido por 8 vai dar 1,5. 18 dividido por 12 também dá 1,5. Então, ela é uma progressão geométrica, onde PT é um termo qualquer.
E nós vimos na revisão que a expressão que nos fornece um termo qualquer é a expressão a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, PT, a n é PT, é um termo qualquer da progressão geométrica, vai ser o quê? O primeiro termo, vezes a razão elevado a n igual a t, t menos 1. A1 ou P1, A2 ou P2, A3 ou P3, aqui a n, um termo qualquer. Então, P de t, o número de unidades produzidas em função de t, vai ser o que? O primeiro termo, A1, que é 8.000 unidades, que é o número de unidades produzidas de acordo com o enunciado da questão. A razão da progressão geométrica, ela cresce em progressão geométrica. A razão é 1,5 elevado a t menos 1. Então, a expressão que determina o número de unidades produzidas em função de t é 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Retornando à página anterior, vimos que a resposta é a letra E.